Olá, turma! Lembrando que são frações próprias, impróprias e aparentes. As frações próprias possuem o numerador menor que o denominador. Significa que o númerozinho na parte de cima da fração é menor que o número de baixo. Nas frações impróprias, isso é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Então, o númerozinho em cima é maior que o númerozinho de baixo. E nas frações aparentes, o resultado da fração é sempre um número exato. Nesse sentido, vale também lembrar que todas as frações aparentes também são impróprias, em que o numerador é maior que o denominador. Vocês podem ver que repete, ó, aqui 5/4, 5 é maior do que 4. Aqui 6/3, 6 é maior do que 3. Nesse sentido, então, a gente tem a correção das atividades da página 9. No primeiro exercício aqui, o exercício 9, pede que seja dado um exemplo de cada fração, seja ela aparente, própria e imprópria, e é necessário descrever a relação que se pode observar entre o numerador e o denominador dessas frações. Aqui eu coloquei um exemplo de fração aparente. Então, 24/6. Por que 24/6? Porque 24 dividido por 6 é 4, ou seja, o resultado dessa fração aqui é um número exato. Então, ela é chamada de fração aparente. Aqui, 3/5. O numerador é menor que o denominador, portanto, fração própria. E aqui, 7/2, o numerador é maior que o denominador. A relação, então, que existe é justamente essa a respeito de quem é maior e quem é menor. Então, nas frações aparentes e impróprias, o numerador é maior que o denominador. E na fração própria, o numerador é menor que o denominador. No exercício 10, diz o seguinte: todas as frações aparentes são impróprias? Sim, porque para ser uma fração aparente é necessário que, ó, como aqui, ó, o numerador seja maior que o denominador, porque apenas dessa forma o resultado da fração, que é uma divisão, será exato. Então, somente se o numerador for maior que o denominador, o resultado da fração será exato. E a gente não pode esquecer que uma fração é uma divisão. Na segunda parte da pergunta, e todas as frações impróprias são aparentes? Não, não são. Por quê? Pois para ser aparente, o resultado da fração deve ser exato. E nem todas as frações impróprias possuem um resultado exato, tá? No exercício de número 11, diz assim: utilizando divisões entre numeradores e denominadores, escreva as frações a seguir em sua forma decimal e classifique-as em próprias, impróprias e aparentes. Na letra A, vocês vão, ao fazer a divisão, vocês vão perceber que vocês nunca vão conseguir encontrar uma resposta final aqui. A gente nunca vai conseguir achar o número final. Sempre vai ter um resto e o resto vai ser sempre o mesmo resultado e a gente vai precisar utilizar sempre o mesmo número. Esse tipo de fração de resultado aqui, ó, que a gente tem, é chamado de dízima periódica, aonde o resultado final se repete. A gente vai falar disso mais adiante, tá? Mas então aqui o nosso resultado foi 0,1666 e a gente vai ter infinitos, ó, por isso eu coloquei 3 pontinhos, 6 aqui. Essa é uma fração do tipo própria, em que o numerador é menor que o denominador. 30/5, o resultado de 30/5 é 7, ou seja, é um resultado exato, portanto, fração aparente. Aqui, 8/5, numerador maior que denominador, resultado 1,6, fração imprópria. 100/5, o resultado é 20.
Aqui é uma fração aparente, porque a gente teve um resultado exato. Aqui a gente tem 13 oitavos, numerador maior que denominador, portanto, fração imprópria. E aqui, 5/25avos, numerador menor que denominador, 0,2, portanto, fração própria. A gente não pode deixar de lembrar, então, que nesse caso aqui, ó, essa fração, ela é aparente, mas ela também é uma fração o quê? Imprópria. Onde mais? Aqui, ó, ela é aparente, mas ela não deixa de ser uma fração imprópria. E o resto tá tudo certinho, tá? Se vocês aqui, se o exercício disser assim, escolha uma das 3 classificações para pôr em cada questão, vocês podem ficar apenas com aparente, porque se ela é aparente, obrigatoriamente ela já é uma fração imprópria, tá?